Hoje falaremos sobre a criação de regras. Eu vou abrir o sistema, vou em Administração, Regras. O sistema vai apresentar na primeira tela as regras já criadas. Se eu clicar sobre qualquer uma delas, vai abrir para fazer a edição. No canto esquerdo, na setinha, se eu clicar, eu tenho três opções: desativar e excluir. Eu posso excluir a regra ou deixar ela desativada e ativar a regra crítica. Na regra crítica, todos os veículos da sua base são associados, e qualquer veículo novo que incluir, ele vai ser associado automaticamente. No canto direito, eu tenho a opção cadastrar nova regra. Eu clico uma vez, ele abre a opção. Primeiro, ele pede um nome, pede para eu associar uma unidade organizacional. Se no cadastro e na plataforma de vocês tiver mais de uma, vai aparecer. A vigência, eu posso definir quando a regra vai começar e quando acabar. Se eu deixar em branco, a regra ela fica vigente 24 horas. O requer tratamento, somente se eu for tratar o alerta gerado em sistema. A tolerância, se eu deixar em branco, quando a regra for violada, já vai chegar o aviso, o e-mail, ou já vai começar a contabilizar. Se eu colocar alguma tolerância, por exemplo, 1 minuto, o que isso quer dizer? Se eu estou criando uma regra de velocidade e falo que eu quero que seja violada a regra quando exceder 90 km por hora. Se eu deixar tolerância 1 minuto, o sistema vai ficar esperando, a partir do momento da primeira violação, 1 minuto. Se em 50 segundos ele retornar a velocidade abaixo de 90, não vai gerar o alerta. Se ele ficar acima dos 90 km por hora por mais de 1 minuto, o alerta vai ser gerado. Isso funciona para qualquer regra. Clico em salvar. A primeira opção que eu tenho são condições e eventos. Já existem alguns eventos de controle cadastrados. Eles são vinculados ao rastreador que está instalado no seu veículo. Então eu posso usar, por exemplo, bateria baixa desligada, que nós chamamos de violação de bateria. Uma tentativa de assalto, num furto de bateria, é o primeiro alerta que vai gerar. Eu posso deixar ele assim, por exemplo, terminar a minha regra, deixar eu só associar os veículos e ele vai ser gerado. Todas as opções elas funcionam isoladamente ou em conjunto. Na opção motorista, se você tiver instalado na sua plataforma, eu tenho identificado e não identificado, então posso gerar uma regra para motoristas não identificados. Tem a opção de detectar parada, então se o veículo estiver parado há mais de 1 hora, num raio de 50 metros, ele vai gerar o alerta. E tem a opção de sensores e atuadores, que são sensores e atuadores que estão cadastrados no seu rastreador, que estão vinculados na sua plataforma. Vamos pegar um comum que tem para todo mundo, velocidade. Escolho velocidade, escolho o jeito que eu quero uma velocidade maior ou igual a 91 km por hora. Se eu der um mais, ele vai estar aqui embaixo. Então, essa regra ela é violada quando o veículo estiver com uma velocidade maior ou igual a 91 km por hora. Posso associar outras opções, por exemplo, RPM. Se o RPM for maior que 2.000 giros, por exemplo, então se ele estiver acima de 90 km por hora e com RPM maior ou igual a 2.000, essa regra vai ser violada. Se ele estiver e violar só uma opção, por exemplo, a velocidade, e o RPM for 1.800 giros, ele não vai violar a regra. Então aqui eu consigo gerar várias opções. Eu posso gerar uma opção, por exemplo, de uma máquina. Eu quero velocidade, por exemplo, maior ou igual a 10 km por hora, até uma moto, né? Ignição desligada. Ou seja, se o veículo atingir uma velocidade maior ou igual a 10 km por hora e a ignição estiver desligada, a regra vai ser violada. É como se estivessem removendo uma máquina, roubando uma moto, ou até guinchando um veículo. Vamos aqui excluir, podemos até deixar alguma coisa salva. E toda a tela eu preciso clicar em salvar. O próximo botão é associar áreas à regra.
Se a empresa tiver regras associadas, elas vão aparecer aqui. Eu tenho a opção de grupos, as regras, as áreas poligonais e as rotas. Basicamente, eu posso escolher ou um grupo ou uma área e coloco embaixo o que eu quero que a regra me avise. Se ele entrar nessa área ou se ele sair desta área. Então, eu posso, por exemplo, criar uma regra da minha garagem, associar ela e, por assim, detectar saída. E aí, no próximo menu, que é o períodos, eu falo assim, eu quero que ele me avise que se sair da garagem no final de semana. Ele vai avisar. Eu quero que ele detecte toda vez que ele chegar num cliente e quero receber um aviso. Então, eu crio um grupo cliente ou crio uma área e coloco a detectar entrada. Se eu criar uma rota, eu seleciono a rota, vou selecionar depois o veículo até o período e posso por detectar saída. Ele vai gerar uma regra de saída de cerca eletrônica, que é usada muito nos monitoramentos de segurança. O próximo botão, períodos de ativação. Eu tenho 3 faixas que eu posso cadastrar. Isso é para a gente cadastrar horários, de segunda a domingo. Então, que nem nós estávamos falando, vou criar uma regra de garagem, vou associar, quero detectar a saída e quero que de segunda-feira ele me avise das 20 horas às 23h59. O sistema ele não consegue enxergar a virada. Então, eu ponho das 0 horas às 6 horas da manhã, por exemplo. Então, se entre 8 da noite e 6 da manhã, se o veículo sair da garagem, vai gerar o alerta. Aí depois nós vamos ver o que ele pode gerar, como que ele vai te avisar. E ainda teria mais uma opção. Caso eu queira copiar essa opção, eu tenho aqui copiar horários. Sou obrigado a colocar o fuso horário, Brasil, que país nós estamos, e se está ou não em horário de verão. Deixei cadastrado assim, ou seja, essa é a minha regra, por exemplo, se o veículo dá a partir das 8 horas da manhã até as 6 do outro dia, ele vai gerar um alerta caso saia da garagem. Concluir. Se eu não quiser, deixo em branco. Todas as opções que nós vimos, caso eu não queira, eu deixo em branco. Tem a opção de associar veículo à regra. Eu tenho vários veículos, eu posso associar todos. Aqui eu consigo ver quais estão associados, quais não. Tem uma opção aqui, associar todos ou desassociar todos. Então eu escolho quais veículos eu vou associar a esta regra. Seleciono, clico em salvar. Quero retirar, clico, desseleciono, clico em salvar. Após essa opção, eu tenho as notificações. Quem será notificado? Eu vou escolher a pessoa, vou clicar aqui em mais. Logicamente, esse cadastro de pessoa, ela tem que ter um e-mail, ela tem que ter um telefone, ela tem que ter um acesso ao aplicativo, que senão não vai funcionar. Então, compete muito a você ir lá no cadastro de pessoa e conferir o cadastro. Então, eu quero que a Juliana receba um e-mail toda vez que a regra iniciar. Eu posso definir também no meu cadastro de veículos uma pessoa responsável pela unidade. Então, eu posso ter uma pessoa separada, ou eu posso até criar a regra aqui e deixar selecionado a pessoa responsável pela unidade. Então, lá no cadastro de veículo, eu tenho uma opção responsável. Todas as pessoas que estiverem selecionadas aqui vão receber essa notificação. Se eu colocar que é para receber pelo onboard, ele vai gerar o alerta lá para o motorista, para quem trabalha com o SSX onboard. Quem não trabalha com o SSX mobile, que é de localização. Se eu selecionar a opção push, ele vai notificar no aplicativo, no SSX mobile, no login da Juliana. Posso escolher, por exemplo, outra pessoa, e essa pessoa eu quero que ela receba um SMS. Se o telefone estiver cadastrado corretamente, ela vai receber um SMS. Se eu selecionar a opção no fim, posso até deixar as duas. Ele vai mandar um e-mail com um resumo. Ele vai mandar assim, a regra que você criou começou a ser violada ao 12h05 e parou de ser violada ao 12h35. Se deixar desse jeito, ele vai mandar um e-mail quando violar a primeira regra, depois ele manda um e-mail chamado fim de alerta com um resumo. Clique em salvar. Vou na opção de baixo.
Aqui eu posso colocar um texto padrão que eu queira que chegue no e-mail. Aqui eu seleciono o que eu quero que ele envie. Eu quero que ele me envie o mapa e os dados do veículo. Ou quero os dados do motorista se você estiver trabalhando como motorista. O texto de notificação por SMS e push, eu posso pôr um padrão, tipo alerta, roubo. Ele vai chegar isso tanto no push quanto no SMS. O texto de notificação de motorista para quem trabalha com o onboard. Clique em salvar e a minha regra está feita. No último botão são ações automáticas. Eu quero que o alerta de RPM seja ativado, que neste caso o alerta de RPM é um comando. Nós não recomendamos associar bloqueio à violação de regra. Nós recomendamos associar no máximo um buzzer. Associei, cliquei, ele vai estar ali, vou clicar em salvar, a regra está concluída. Se eu der um fechar, a regra vai aparecer aqui. Quero tornar essa regra crítica, vou em ativar regra crítica. Quero desativar a regra, ele pergunta. A partir desse momento a regra ela fica cinzinha, ela está desativada. E quero excluir, clico em excluir. Esse é o nosso cadastro e a nossa configuração de regra. Como vocês viram, ela é personalizável. Eu posso escolher muitas opções e só posso trabalhar de acordo com o que a minha empresa determina. Então, nós podemos criar regras personalizadas.